dando direcionamento para o povo. Precisava de dinheiro, falava com Faraó, Faraó arrumava dinheiro para ele, e assim ia com aquele poder na mão, né? Dizem que se você quer conhecer uma pessoa, você dá poder para ele. Mas é engraçado que quando você conhece Moisés quando ele dá poder para Moisés, e você descobre que Moisés não é essa pessoa. Moisés, ele rejeita esse poder, porque a Bíblia diz que ele preferiu, Hebreus capítulo 11 diz que ele preferiu ser rejeitado do que viver com poder, né? Pensando bem, assim, né? Claro, não estou falando de você, nem de mim, né? Mas das pessoas, assim, de uma maneira geral, talvez muitos de nós aqui, a gente absorveria esse poder, sim ou não? A gente não ia querer sair do palácio, não. Pode parar com essa história. Não vem ser crente perto de mim, não. Né? Crente demais perto de mim, não. Não vem, não, né? Porque a gente gosta de vida boa, sim ou não? Gostamos ou não gostamos? Todos nós gostamos. É errado? Não. Não é errado. E eu estou me ouvindo muito alto. Vocês estão me ouvindo alto? Tá, não tá? Tá demais, não tá? Tá muito alto? Tá, né? Tá, né? Isso. Alguém mexa, por favor, abaixa um pouquinho aí, que eu estou me ouvindo demais, assim. Eu estou me empolgando comigo mesmo, me ouvindo aqui, assim, né? E eu gosto de Moisés porque Moisés, ele rejeita isso, né? E aí eu quero trazer nessa noite um pouquinho de algumas atitudes que eu e você podemos aprender com Moisés, para que eu e você possamos ter uma vida com expectativa de Jesus vai voltar. Amém? Amém por isso? Vamos falar sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24, eu quero ler esse texto, só para a gente entender aqui o contexto. Aqui está falando sobre os heróis da fé, pessoas que viveram e pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 24, diz assim: pela fé Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha de Faraó, e escolheu partilhar os maltratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Olha que legal, ele preferiu abrir mão do que desfrutar dos desejos passageiros, ou seja, o desejo nosso passa logo, sim ou não? Nós não somos assim? Quer ver um exemplo? Você quer o desejo de trocar de carro. Você quer um desejo de trocar de carro. Você não gostou do seu carro? Um dia você orou para Deus te dar um carro, e você orou para Deus te abençoar com um carro, amém? Passou um ano, você olhou para o carro e falou assim: não é mais meu objeto de desejo, agora eu quero um outro carro. Aí você troca por outro carro. Passa 2 anos, 4 anos, você financiou em 48 vezes, ou, né? Acabou de passar, opa, cuidado, acabou de passar, o que você faz? Vou trocar de carro. Por quê? Porque os desejos, eles são o quê? Passageiros. Passageiros, ele passa. Quanto aqui, eu tinha um sonho, olha que doideira, gente, vocês me perdoem, é um pecado, eu sei, eu vou declarar aqui o pecado. Eu tinha um sonho de ter um tipo, sabe aquele carro? Lembra do tipo? Né? Que hoje ninguém gosta mais, né? É igual aquele cara que comprou um Peugeot. Ele não comprou um Peugeot, ele casou. Ele casou, papel passado, inseparável, inclusive, né? Eu tinha um sonho de ter o quê? Eu tinha um sonho de ter um tipo. Eu achava, cara, olha o nome do carro, tipo. Olha o tipo do bicho, tipão, né? Nem existe mais. Deve existir colecionador. Depois eu queria um Passat. Passat, mano, fala sério. Só quem gosta é o Dodô que gosta aqui desses carros. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os desejos da vida, eles são passageiros. E o texto diz que Moisés abriu mão dos desejos do pecado, os desejos da vida, para viver uma outra vida, né? E aí o texto continua dizendo assim: ele achou que era melhor, verso 25, e escolheu partilhar os maltratos, né? Aí ele fala assim, 26, ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Por que ele abriu mão de todo o pecado? Porque ele tinha certeza de que Deus tinha algo melhor para ele. Melhor do que dinheiro, melhor do que poder, melhor do que prazer do pecado, melhor do que ele poderia ter. Deus tinha coisas muito melhores para ele. E aí ele abre mão desse prazer na expectativa e na certeza de que Deus tinha preparado algo melhor para ele. Então ele abre mão disso. E o verso 27 diz assim: pela fé,
Saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu o seu caminho e perseverou, porque via aquilo que é invisível. E aí eu quero tirar 3 palavras aqui nesse texto, para que eu e você possamos nos motivar através dessas palavras direcionadas por Deus na vida de Moisés, para que eu e você possamos criar a expectativa de uma vida melhor, não uma vida melhor naquilo que eu imagino, mas naquilo que Deus preparou para mim e para você. Amém? Primeira coisa que Moisés faz. Moisés avisa assim: pela fé Moisés prosseguiu. A vida com Deus não é a vida que você começa e para. A vida com Deus é uma vida de constante prosseguimento, constante busca, constante caminhada. Todos nós que começamos uma vida cristã, uma vida com Deus, você começa uma vida com Deus e você para, você não vai ver lá na frente o que Deus preparou para você, porque você parou. A Bíblia diz que Moisés, ele fez o quê? Pela fé, Moisés prosseguiu, ou seja, Moisés tomou uma decisão na vida dele: eu vou seguir esse Jesus, eu vou seguir esse Deus, eu vou abrir mão disso aqui, eu vou abrir mão disso aqui, mas pela fé eu vou prosseguir. E aí quando as coisas apertavam, Moisés não desanimava, ele prosseguia, porque ele tinha certeza daquilo que ele tinha tomado decisão na sua vida. A vida com Deus é assim: eu tenho certeza da decisão que eu tomo, eu tenho certeza de que eu quero Deus na minha vida, eu tenho certeza de que é esse caminho que eu quero, tenho certeza que é esse caminho que eu vou trilhar o resto da minha vida. E aí vai começar a vir os problemas na minha vida, os problemas, doença, problema de família, problemas financeiros e vários outros problemas que possa vir. Você vai olhar para você e vai falar assim: não, eu vou prosseguir, porque eu decidi prosseguir esse caminho para sempre. E Moisés faz isso. E a primeira lição que eu quero tirar aqui para mim e para você é exatamente isso. Vida com Cristo primeiro tem uma decisão e você depois prosseguir nessa decisão. Vamos embora. Ah, mas aqui quando chegou lá o Mar Vermelho, chegou lá, não, vamos sair daqui. Não, Moisés, vai lá no Faraó, fala com o Faraó, porque eu vou falar, porque ele vai deixar você sair. Moisés vai lá, fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Olha como é que Moisés prosseguiu. Ele foi, aí ele falava assim: Deus, mas ele não vai deixar. Moisés vai. Moisés fazia o quê? Ele ia lá, porque ele decidiu que ele ia seguir Jesus para sempre na vida dele. Aí o Faraó fala assim: ó, sai. E se você continuar lendo, fala assim: pela fé Moisés orou para que a morte não batesse nos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles saem dali. Chega lá, 2 milhões de pessoas aproximadamente, de 2 a 3 milhões de pessoas, aquele monte de gente totalmente perdido, gente totalmente desanimado. Eles saem dali. Quando chega lá, a primeira coisa que eles enfrentam é o mar. E eu fico imaginando eu e você, como a gente reclama da vida, se Deus levar eu e você para um lugar que não tem saída. Gente, nós vamos virar o cão naquele lugar. Nós vamos brigar demais com Deus. Vamos ou não vamos? Deus, por que você me levou até aqui? Por que não deixou eu morrer lá no Egito? Aí Moisés olha para aquele povo e fala assim: gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu fui amarrar meu boi? Aí Moisés olha para aquilo, ora. Deus chega, aí Moisés chega e fala assim: Deus, espera aí, vamos conversar aqui nós dois aqui. O Senhor trouxe esse povo até aqui? Para quê? O que eu faço? E Deus, na sua profunda convicção do que ele estava fazendo, porque Deus tem convicção do que ele faz, amém? Eu não tenho, às vezes, com certeza, mas Deus tem convicção. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, o que você tem na sua mão? Ah, fala sério. Eu estou com um problema desse tamanho, com 2 milhões de pessoas me enchendo a paciência. Eu vou falar com Deus, ele fala assim: o que você tem na mão? Lembra de Jesus, quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, esse monte de gente que está aqui, já estão o dia inteiro aqui, eles devem estar com fome. Aonde nós vamos achar comida para esse povo todo? Aí Deus, Jesus, na sua profunda convicção daquilo que ele sabe o que estava fazendo, ele fala o quê? O que vocês têm na mão? 5 pães e 2 peixes. É exatamente isso que eu vou usar para mudar a história do povo. E a Bíblia diz para Moisés, e Deus fala assim: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara aqui, um cajado aqui, que dá vontade de sair batendo em todo mundo aqui, descendo o cacete nesse povo. E sem olhar para que eu estou batendo. Aí Deus olha para ele e fala assim: não, levanta.
Só faz isso. E a Bíblia diz que Moisés levantou, o mar se abriu, o povo passou, e o texto continua dizendo, pela fé, eles passaram pelo mar seco, e quando o povo do Egito foi passar, eles morreram todos. Moisés tinha certeza, mesmo nos momentos difíceis de incertezas, Moisés buscava em Deus a confiança de que ele precisava para prosseguir. Não era hora de parar. Muitas vezes a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, a gente para. Às vezes não é hora de parar. Às vezes o problema, a luta vai vir para tentar nos parar. E a gente para. É hora de prosseguir. Prosseguir na presença do Senhor. E prosseguir às vezes não é andar, é confiar. É saber que Deus sabe o que Ele está fazendo. É saber que Deus sabe porque Ele me criou. Eu não sei porque Deus me deu filhos, mas eu sei porque Deus me criou. Porque tem um propósito na minha vida e tem um propósito na sua vida. E Moisés prossegue, porque ele sabe que Deus tinha um propósito na vida dele. Então essa é a primeira lição que eu quero que você aprendamos. E se você quer ter uma mudança na sua vida, que você quer ter uma expectativa de uma vida além daquilo que você tem vivido, você precisa prosseguir naquilo que Deus chamou você e preparou você. Prossiga. Às vezes o prosseguir é um tempo de deserto. E o povo estava onde? No deserto. Às vezes prosseguir para o povo é ficar no deserto. E nós aqui sabemos, como nós falamos pela manhã hoje, se tem um lugar onde Deus trabalha em nós é no deserto. É no deserto. Quem aqui passa pelo deserto sabe o que é um deserto. Quando as folhas nem balançam, o sol fica o dia inteiro na sua cabeça e você parece que não vê água, lugar nenhum para você ir. Quando você busca a Deus, parece que Deus não ouve, parece que não há movimento nenhum naquele lugar. E você aprende a depender de Deus. Então a primeira coisa que o texto nos ensina é que nós devemos prosseguir. E prosseguir o seu caminho, e Moisés perseverou. Perseverar é não desistir. É mesmo que você pare, mesmo que você chore, mesmo que tenha momentos difíceis, você vai perseverar. Irmãos, a perseverança é uma marca central de uma vida de uma pessoa. Em todas as áreas da sua vida. Quer ver um exemplo? No seu casamento. Você vai ter crise no seu casamento. Você quer que casar? Você tem crise no seu casamento. Meu sogro e minha sogra têm 55 anos de casado. Se você conversa com meu sogro, a palavra dele é perseverança. É perseverança. E se você perseverar, aí a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, vai ver Jesus Cristo para sempre. Por quê? Porque a nossa vida é vida de perseverança. Muitas vezes, o nosso casamento não dá certo porque nós não perseveramos, porque nós desistimos no primeiro obstáculo. Nossa vida profissional, muitas vezes, é a mesma coisa, a gente desiste, a gente começa a caminhar, e aí vem o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, a gente desanima e quer voltar, e começa a reclamar, a gente não persevera. E a vida cristã é assim, vida cristã é de perseverança, é de ir embora. Se você olhar aqui para pessoas que são antigas de caminhada com Deus aqui, né, mais velhos que eu, graças a Deus, né, caminhando, essas pessoas, a vida delas são marcadas por perseverança, de não desistir, de continuar. Sua vida profissional é a mesma coisa. Você começou uma caminhada na vida profissional, quer ver um exemplo? Quantos aqui já começaram inglês e desistiu? 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, desiste. Né? Lá na frente, hoje de manhã, uma pessoa na sala contou um testemunho muito interessante sobre isso. Né? Ele falou para a filha dele, filhos, ouvem o que eu estou falando aqui agora. Testemunho de um pai. O pai chegou, foi a vida inteira, ele falando, filho, pagou escola de inglês para a filha não levava a sério, nada. Fez 18 anos de idade, Deus deu oportunidade para ela de passar um mês na Europa. E ela ligou para o pai e falou, pai, todo aquele inglês que você sempre me incentivou a falar, eu estou precisando dele agora. Porque não perseverou. Quantos de nós começamos uma academia aqui? Quantos aqui? Esse ano é diferente. Diferente esse ano. Fiz um propósito profundo, amar profundamente com Deus. Vou caminhar todo dia, 10 quilômetros. Vou correr todo dia, vou entrar na academia. Este ano é o ano do fitness. É o ano que eu vou ficar da hora. Começa a caminhada. 1º de janeiro, é feriado, beleza, vai embora, vamos caminhar. 2 de janeiro, volta a trabalhar. Não dá, estou cansado já. E desiste. Muda a alimentação, outra coisa, a alimentação.
Você quer mudar a sua alimentação? Não é só você tomar remedinho para emagrecer, você precisa mudar a alimentação. Você muda a alimentação. Ah, não, esse ano vai ser diferente. Eu vou cortar tudo aquilo, aquelas coisas e tal, aquela coisa, papapá. Primeira coisa que tem, primeiro momento que tem de sexta-feira à noite ou sábado à noite, tem uma pizza aí de 4 queijos, não sei o que lá mais, manda que eu vou deitar o rodo nela. Né? Ah, já que eu pequei mesmo, então, já que eu comi mesmo, agora eu vou me embrenhar nisso. Né? Não, perseverança. Perseverar. Começou, vai ter momento que vai ter difícil. Irmãos, quem aqui mudou a alimentação sabe o que eu estou falando. É muito difícil. É muito difícil quando você olha aquela coxinha na padaria Belas Artes ou aqui na... tem uma melhor aqui em frente ao Ponto Socorro, tá uma coxinha muito gostosa. É comercial que você gosta de coxinha? Aqui em frente ao Ponto Socorro tem uma lanchonete, uma coxinha, ó, maravilhosa. Chega lá assim, primeira coisa que os olhos, né? Os olhos batem na coxinha. Aí você fala, não posso, né? Eu, por exemplo, não posso comer fritura à noite, que eu passo mal. Cara, a coisa mais gostosa que tem é coisa frita. Aí inventaram um negócio chamado air fry, né? Que eles falam que é fritura, não é. Não é fritura, né? O bom do negócio frito é a fritura, é o óleo, não é assim? Né? Aquela coisa coxinha, é uma delícia esse negócio aí, né? Mas a gente às vezes não persevera naquilo que a gente busca. E aí a gente leva isso para a nossa vida com Deus. Eu tomei umas decisões esse ano assim, né? Esse ano eu vou ler 24 livros. Já li 8. Eu decidi mudar. Eu preciso ler mais. E eu vou fazer 2 pós-graduação esse ano. Comecei uma, vou acabar agora até o meio do ano, se Deus quiser eu acabo. E vou começar uma outra pós-graduação. Porque eu falei assim, gente... Olha, isso aqui é só para nós que já é um pouquinho mais experiente, tá? Você que é mais novinho, você não vai entender isso não, porque você já nasceu nessa fase. Rapaz, para a gente estudar, a gente tinha que ir de ônibus lá para o centro de São Paulo, para fazer faculdade. Era assim, só tinha faculdade lá. Hoje, eu sento na minha cadeira e ligo a faculdade. Só quem não estuda hoje é quem não quer. Os caras estão fazendo assim, pega essa pós-graduação, pega aí, joga em você, né? Não é assim que eles fazem? Obrigado, não. Eles fazem isso. Então, perseverar. Aí, às vezes, assim, eu estou estudando, estou lendo agora 300 páginas sobre o sistema político brasileiro. Eu falei, gente, quem aguenta isso? Eu tenho que ler. Qual é a minha vontade? Não ler. Mas eu preciso o quê? Eu tomei uma decisão. Eu preciso perseverar. E Moisés perseverou. E é por isso que Moisés viveu todo o extraordinário de Deus na vida dele, porque ele não desistiu. Você quer ver algo novo na sua vida? Você quer ver Deus agindo na sua vida? Você quer ver aquilo que você tem buscado no Senhor? Persevera, continua, não desista. Vai desanimar, vai cansar, continua, porque lá na frente você vai ver aquilo que Deus preparou para você. Moisés viveu a melhor fase da vida dele, porque Moisés perseverou em todo momento. Moisés começa a caminhada no deserto, quando ele chega no final, ele é outro homem, porque ele perseverou. Persevera, começa algo na sua vida e vai até o fim. Vai até o fim. Não, eu vou nesse negócio aqui até o fim. Porque isso é perseverar. E outra coisa que Moisés fez, segundo o texto, a Bíblia diz que Moisés perseverou, porque Moisés cria naquilo que era invisível. Moisés não cria porque ele via acontecendo. Moisés cria porque ele sabia o Deus o qual ele acreditava. No invisível. Se eu precisar de algo para ver, para crer, não é fé. Moisés tinha fé. Deus falou para Moisés, tira esse povo e leva para uma terra que eu vou te mostrar. Falou para Abraão faz o quê? Abraão pega e vai. Depois ele pega como 400 anos se passam, ele chama Moisés, leva esse povo para Canaã, lá para o lugar. Olha o que Moisés vê acontecendo. Moisés vê o mar se abrindo. Moisés vê ele subir no Monte Sinai e passa 40 dias debaixo daquelas nuvens e Deus revela a ele os 10 mandamentos. Deus revela a ele.
Deus, quando a gente busca e quando a gente persevera diante do Senhor, sabe o que Deus faz? Deus revela coisas para nós. Deus mostra o que está lá na frente, que a oração faz com a gente. Sabe o que a oração faz? Oração, quando você ora, Deus revela aquilo que está lá na frente, que só Ele sabe, Deus revela para você. Moisés viveu essa fase com Deus. Moisés viveu essa perseverança, porque ele cria naquilo que os outros só viam, mas ele acreditava no que ele não via. Ele acreditava em Deus. E nós precisamos acreditar nisso. Se você quer ter uma vida mais próxima de Deus, uma vida além daquilo que você tem vivido, você precisa crer no Deus que você não vê, mas crer que Ele está presente e que Ele trouxe eu e você para glorificar a Ele. E nós vamos crer nisso. Moisés viveu esse extraordinário de Deus. A Bíblia diz, se você continuar lendo o texto, diz que pela fé as muralhas caíram quando o povo começou a orar. Olha que coisa fantástica. Pela fé. Só pela fé. Basta nós crermos. E nós vamos ver aquilo, coisas que Deus vai revelar para nós. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, passamos por lutas, e a primeira coisa que nós fazemos é desistir da nossa vida com Deus. É hora de perseverar, é hora de continuar. Porque lá na frente, nós vamos olhar para trás. Lembra da história da menina do inglês? Lembra disso? Lá na frente, nós vamos olhar. Eu deveria ter perseverado mais. Eu não deveria ter desistido. Porque a nossa vida é de perseverança. Deus trouxe eu e você aqui nessa noite, sabe para quê? Para motivar a sua vida. Para que você saia da onde você está e viva o que Deus preparou para você. Você talvez, vai ser muitos motivos para você talvez em algum momento desistir. Para você parar, dar uma travada na sua vida, falar, não dá para andar aqui, eu não vou prosseguir mais, eu vou desistir, eu vou buscar um outro lugar, eu vou buscar uma outra religião, eu vou buscar alguma coisa na sua vida. Mas eu quero dizer para você, é perseverando que a gente vence aquilo que está diante de nós. Não é desistindo. Já contei aqui um monte de vezes para vocês, né? Vou contar de novo, tem gente nova aqui, eu acho que não ouviu. Né? Eu só tenho essa história, então tenho que contar só essa história. Uma vez fui correr uma maratona, já falei para vocês, né? Lá no Rio de Janeiro, fui correr uma maratona, 45 quilômetros, maratona 42 quilômetros. Quando eu olhei aquilo, eu falei 42 quilômetros, eu falei assim, não dá, né? Aí o pessoal da minha igreja, na Misericórdia, era uma maratona de revezamento. Cada um correria 5 quilômetros. Eu falei, 5 quilômetros é filé. É ou não é? 5 quilômetros, meu? Se eu, na época eu tinha uns 30 anos, se eu com 30 anos não conseguia correr 5 quilômetros, parei. Aí o que eu fazia? Todo sábado eu jogava futebol. 45 por 45. 45 por 45, quando você joga futebol, você vai correr no mínimo 5 quilômetros. No mínimo, 90 minutos você vai correr 5 quilômetros. Eu falei assim, fechou, isso daí, bora. Lagoa lá no Rio de Janeiro, lá, aterro do Flamengo. Sai do aterro do Flamengo perto do Botafogo, vai até o aeroporto do Santos Dumont, faz o retorno lá, volta lá, passa o bastão para o próximo, acabou a minha parte. Ronaldão, o quarto que ia, foi o primeiro, o segundo, o terceiro, chegou na minha vez. Chegou na minha vez e eu falei, é eu mesmo. Quando eu cheguei lá no aeroporto, que eu fiz o retorno, que eu olhei aonde estava o balão da Petrobras, eu falei, Deus do céu, como é que eu vou chegar naquele lugar agora? E você sabe que a gente começa na corrida, não é assim? Muitas vezes na vida cristã a gente começa na corrida. E a gente se cansa logo. E eu lembro que eu estava exatamente assim, uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida. Correndo. E na volta eu comecei a correr um pouquinho mais devagar. Vou caminhar. E eu comecei a ver o quê? Pessoas passando por mim. Primeiro os jovens, depois as jovens mulheres, depois os adultos, depois os senhores, depois as senhoras, depois idosos. E aquilo foi batendo, eu falei assim, cara, pensa comigo, de verdade, para que eu preciso ir até lá? Eu posso parar por aqui mesmo e acabou. Não vou ganhar nada. Mas aí eu vi uma coisa na minha cabeça, sabe o quê?
Eu tinha tomado a decisão que eu ia concluir aquele negócio. Eu fui. Irmãos do céu, você não tem ideia. Quando eu cheguei lá assim, que tinha uma pessoa que quando você passava na linha, você dava o bastão e você ganhava 2 bananas e uma garrafa de água. Eu peguei aquele negócio, sentei debaixo de uma árvore, eu não conseguia levantar. Mas sabe o que me alegrou? Porque eu não desisti. Eu continuei. A segunda-feira isso aqui doía tudo. Sabe quando você anda na segunda-feira assim? Sabe o que eu estou dizendo, né? Mas eu não desisti. Sabe quantas vezes você vai pensar em desistir? Já pensou? Muitas vezes. Sabe quantas vezes você ainda vai pensar? Muitas vezes. Mas não desiste daquilo que Deus preparou. Quando eu concluí aquilo lá, eu passei o bastão, eu falei assim, concluí o propósito pelo qual eu o coloquei na minha vida. Quando Jesus voltar, ou se eu morrer antes, eu vou concluir aquilo pelo qual eu me propus um dia, entregar minha vida para Jesus e segui-lo até o fim. Mesmo que os ventos vão bater para lá, mesmo que as coisas virão para cá, mesmo que em alguns momentos, como diz aquele cântico que a gente canta do hino cantor cristão, mesmo que o Satanás me assalte, mesmo que isso acontecer, vou continuar. Mesmo que a dor bater na minha porta, mesmo que aquelas pessoas, eu vou perdendo pessoas que eu amo na minha caminhada, eu vou continuar. Eu fiz um propósito de continuar a minha vida até o fim e seguir a Jesus Cristo. Deus trouxe eu e você aqui, e talvez você está querendo desistir. Talvez você está fraco na fé. Talvez você está fraco emocionalmente e está querendo desistir